Eu quero trazer para a tua meditação os Salmos 44, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Salmos 44, verso 4, logo. Vamos logo no 4. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvação para Jacó. Salvar quer dizer separar. Ó Deus, salva Jacó, Jacó teu filho, salva Israel, salva a minha vida. Salvar de quê? Salvar deste mundo porco, deste mundo sujo. O ser humano que não almeja a salvação é um ser que ainda não conheceu a Deus. A salvação está na alma da gente. A salvação está no espírito da gente. Deus veio ao mundo para salvar todos nós. Mas eu disse aqui de manhã, só podemos ser salvos por meio de Cristo, aceitando a Jesus como nosso Salvador. E quantos se perdem por aí, minha gente? Procurando, e Jesus está lá dentro da gente, esperando que a gente vá numa igreja, desperte sentimento de busca, porque às vezes é difícil, que a nossa própria casa não nos ajuda, não nos apoia. Às vezes você olha, muitos de vocês aqui tem que caminhar sozinho, mas eu louvo a Deus, porque salvação, irmã Daiane, não é conjunto, é individual. Ninguém pode salvar ninguém. Mulher não pode salvar um filho, marido não pode salvar a esposa, não pode salvar ninguém. Não pode salvar ninguém. A salvação é uma coisa sua. Você nasce sozinho e morre sozinho. Você vai para o cemitério, aquele pessoal que te acompanha deixa você lá. Não existe de ninguém entrar dentro do caixão e dizer eu quero ir junto. O que a gente ouve é a vida continua, vida que segue, né? E está certo, vida que segue, vida que segue. É por isso que enquanto você puder se movimentar aqui na terra, enquanto você puder viver aqui na terra, busque a Deus. A produção tem uma das redes sociais que a câmera está torta. Você tem que ver isso, filho. Então, a salvação é uma coisa individual, que o ser humano precisa a todo custo buscar por ele. E como eu disse, ninguém salva ninguém. Só quem salva é Deus. Agora abra comigo 2 Samuel 22, versículo 51. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 51. Diz assim: Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua descendência para sempre. Ele é a torre das salvações. Meu Deus, que coisa linda. Está aqui, ó. Não é Buda, Nossa Senhora fulana, Nossa Senhora Beltrana, não. É Ele, é Deus. Não é o bispo Edinaldo Silva, o pastor fulano, o pastor Beltrano, a profeta, né? Não. É Ele, é Deus. Deus é que é a bússola, a certeza. Deus é que é a torre da nossa salvação. Se Ele não salvar, a salvação é falsa.
Tem gente que tem uma salvação falsificada. Tem gente que pensa que é, e tem outros que sabe que não são. Sabe que não são. Se passam, mas sabe que não são. E Deus está dizendo aqui: eu sei quem é salvo. Os salvos procurarão a obra do Senhor. Os sábios em Cristo Jesus, os salvos em Cristo Jesus, procurarão estar com Deus. É por isso que nós nos reunimos aqui e a gente nos atrai, porque a salvação de Deus testifica. O justo erra também, falha, mas ele não fica prostrado, caído. É lindo isso, é ou não é? É lindo ou não é? Abra comigo a sua Bíblia agora em Gênesis 49 e versículos 18. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. É o capítulo 49 e o versículo 18. Olha o que ele diz. Leiam comigo bem alto. A tua salvação espero, ó Senhor. Ele está dizendo: meu Deus, estou esperando a tua salvação. Aqui é uma alma sedenta que grita por salvação. Quando eu vejo a pessoa dizer: eu não quero saber de igreja. Você está indo atrás de igreja. Não gosto de igreja. Pastor é ladrão. Engraçado. Quem assalta por aí, bota a arma na cabeça do povo, toma relógio, toma carro, toma tudo, é os bandidos, não é isso? É ou não é? A pessoa, quando diz assim: o pastor é um ladrão. Eu digo: você não deseja um ladrão na sua vida. Você não sabe o que é um ladrão. O ladrão deixa terror, deixa um rastro de medo, de depressão. Pessoas que são assaltadas, que são roubadas, a casa invadida, sabe que fica um terror, um medo, uma coisa ruim, um sentimento de que entrou um estranho ali. A pessoa fica até com medo do lugar. E tem gente que chega e chama o pastor de ladrão, chama a igreja de convite de ladrão. A palavra de Deus diz aqui que jamais se deve dizer isso na casa do Senhor. Jamais se deve dizer isso de um homem de Deus. Uma pessoa que pega a palavra, que ensina a palavra, que chama você para morar no céu, que é o teu bem. Porque você pode ficar aqui, pode ser que não fique. Veja que o nosso interesse é pela sua alma. Porque nós vimos que a sua alma, com Deus, sua alma salva, você fica feliz. Você é uma pessoa feliz. Sua alma com Deus lhe torna feliz. Tem gente chegando na hora de terminar já, viu? Viu, povo de Deus? Olha o texto glorioso, ó. Lê comigo todo mundo. A tua salvação espero, ó Senhor. Ele está dizendo: venha me salvar, meu Deus. Gritem comigo assim: Deus, por favor, venha me salvar. Eu estou esperando, mais alto, eu estou esperando a tua salvação. Bate palma para Jesus, olha que coisa linda. Eu estou esperando. Se você está esperando, Ele vai chegar. Ele vai te levar para casa hoje com a alma bem tranquila. Aí amanhã você vai ter um dia abençoado. Um dia
cheio de paz. Coisa boa ter paz, né? Coisa boa fazer os negócios prosperar em tudo que faz. Aí você olha assim, meu Deus, o dia está dando certo, dando rendimento. O que é isso? Aí Deus vai dizer, foi ontem à noite você foi para a igreja. Você não bebeu, você não jogou, você não se prostituiu, você não fez nada errado. Você estava na igreja buscando salvação. Salvação quer dizer separação. Deus está se separando você, lhe santificando. Glória. Deus está lhe livrando de uma coisa ruim. Vocês estão aqui e Deus está livrando vocês de uma coisa ruim. Sabe lá Deus o que é que poderia estar acontecendo agora, aonde você poderia estar? Mas aqui Ele está te protegendo. O mundo está cheio de demônio, gente. Vocês sabem disso. O mundo está podre de demônio. Agora você sai de uma igreja dessa, com anjos do seu lado, protegido. A pessoa estava ali para te assaltar e ela olha para você, não te enxerga, porque o Senhor te salvou. Glória a Deus. A pessoa, eu já vi a situação da pessoa sair daqui, chega num sinal, ele está tomando o carro de todo mundo, mas passou pelo carro do irmão e não tocou. Nem tocou no vidro. Por causa de quê? Do cuidado de Deus. Bate palma para Jesus. Por causa da salvação. A Bíblia diz que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 anos lá fora. Eu não entendo, meu. Como é que uma pessoa deixa de estar na igreja para ficar em casa, podendo estar aqui? É ou não é? Tem gente que vem para a igreja à força, vem empurrado, uma vez na vida. Aí essas aqui, Deus olha para elas e não dá nada para elas, porque elas não estão tendo desejo. Gênesis 49, 18. Leia de novo. Gênesis 4, 9, 18. A tua salvação espero, ó Senhor. Estou com sede. Aí Deus vai dizer assim: ó, se você espera a minha salvação, então você está desejoso, não é isso? Desejosa desta salvação. Isso vai agradar a Deus. Se uma pessoa diz, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa maravilhosa, se uma pessoa luta por você, briga por você, se sacrifica por você, como é que você fica? Seguro, ó. É ou não é? Mas se uma pessoa nem leva você em conta, não leva muito você em conta, leva você muito a sério, como é que você vê essa pessoa? Não vou fazer nada por essa criatura, porque é uma pessoa que, isso aqui é inconstante. Eu não sei se isso aqui vai ficar comigo, está comigo. Eu não sei se isso daqui é para sempre, sim ou não? Uma amizade, um casamento, seja lá o que for. É preciso que tenha demonstração, preocupação. Sim? É preciso que tenha da pessoa uma segurança que leve a outra a confiar nela e fazer alguma coisa por ela. Aqui a gente está vendo o servo do Senhor dizendo: Deus, investe em mim, que o Senhor não vai perder o tempo. Deus, me ajuda, que o Senhor não vai se arrepender comigo. Pode ler novamente. Pode ler. A tua salvação espero, ó Senhor. Aleluia. E quando o ser humano joga-se nele, entrega-se nele, então ele aceita você. Só que tem um detalhe: querendo ou não, os salvos vão ver a salvação de Deus.
e os ímpios também vão ver, só não vão provar. Agora é triste você ficar dizendo a tua vida toda: eu não acredito nisso, isso aqui é mentira, eu não acredito naquilo, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira. E no grande dia, a pessoa vai chegar e vai dizer: eu não acreditei e agora é verdade. Eu li uma vez uma literatura que dizia: e se for verdade? E contava a história de uma pessoa que dizia: eu não acredito não. Salvação, não acredito nisso não. Acredito. Vida eterna, Jesus, acredito nisso não. Eu não acredito nisso não. Aí teve uma pessoa que falou: e se for verdade? E se for verdade? Eu prefiro acreditar, porque se não for verdade eu não perco nada. Mas e se for verdade? Olhe para quem está do seu lado e diga: na dúvida, o melhor negócio é crer. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Só que nós estamos falando de hipótese, de pessoas vazias que não acreditam. Mas eu acredito que é verdade, porque eu vou provar. Mateus capítulo 3. Mateus não, Lucas. Lucas capítulo 3. Amém ou não amém? Lucas capítulo 3, versículo 6. Lucas capítulo 3, versículo 6 diz assim: e toda a carne verá a salvação de Deus. Todo ser humano vai ficar sabendo, vai ver. Aqui não diz que toda a carne vai ser salva. Está dizendo toda a carne vai ver. O que vai ser é aquele que se entrega. É forte demais. O que vai ser é aquele que se entrega. Quantos estão aqui hoje? Estão todos vendo. Mas quem vai ser? Só os que se entregarem de corpo, alma e espírito. Tem gente que está dentro da igreja, mas está bebendo, está fumando, está se prostituindo. Está vendo? Está vendo. Mas não vai ser. É forte. Lucas 3 e 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Tem gente que passa anos dentro da igreja, no meio dos irmãos, ora, recebe oração, se torna uma figura carismática, todo mundo gosta, mas não vai ser salvo. Vê os testemunhos, se emociona, chora, vê a glória de Deus, mas não aceita, não quer compromisso. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são aqueles que são chamados para presbítero, mas nem ligam, para missionário, para pastores, para obreiros, para o chamado da obra de Deus, mas larga quando está com raiva, vira as costas quando está com raiva, está chateado. Tá, daqui a pouco eu não quero mais não. Viu a salvação, mas não entregou-os. Eu espero a tua salvação, Senhor. Está aqui. Eu espero a tua salvação, Senhor. Eu quero me envolver e quero que o Senhor me envolva. Ele está dizendo: olha, toma cuidado.
para você não passar desapercebido, e eu vou embora e te deixar. Quando é eu vou embora e te deixar? As pessoas pensam assim, não é que Deus vai sair e vai lhe deixar. Não, é tu vai morrer e não vai te converter. Quando é que Deus sai da nossa vida? Porque morre. Quem morre, quando vocês são vivos, os vivos, vocês fazem um monte de besteira, mas Deus não sai de perto de vocês. Mas no dia que vocês morrem, se vocês não aceitam Jesus como Salvador, nesse dia aí Deus sai de perto de vocês. Porque agora o diabo tem que conduzir vocês para o inferno. Ali, quando você fecha os olhos, pode ser numa UTI, dentro de casa, numa cama, na rua, no chão, você morrer. Onde você morrer, ali você está se despedindo de Deus. Agora, se você estiver salvo, ali você está indo ao encontro maior. Mas você já viveu, já está vivendo com Deus aqui. Toda a carne verá a salvação, está dizendo. Toda a carne, me diga qual é o ser humano que Deus não protege. Deus protege os bandidos dentro do complexo do Alemão, está lá dentro do complexo do Alemão. Eu estou falando na rádio de madrugada, eles ficam ligando, chorando. Deus está lá dentro das celas. Deus está lá dentro dos presídios mais desgraçados. Deus está dentro da boca de fumo agora. Dentro da boca de fumo, Deus está lá. Que Deus ajuda. Deus não é conivente com aquilo. Mas Ele ajuda pessoas ali a voltar para a igreja, a se converter, a se proteger. Porque Deus não quer que o ser humano morra antes do dia, para não ter o diabo motivo para dizer, morreu antes do dia, não se converteu porque morreu cedo. Não, Deus deixa todo mundo ouvir a palavra. Já notou isso? De repente você entrou aqui hoje, não sabe nem porque entrou aqui, mas Deus sabe. Você entrou aqui para Deus tirar a sua inocência, para Deus dizer, olha, eu falei com você. Hoje de manhã tinha um jogador de futebol aqui, famoso. Aí no final, ele me procurou e disse, eu quero me batizar. Ele já quer se batizar. E tem que ser o mais rápido possível. Bate palma para Jesus. Porque depois que eu ouvi o senhor falar, o senhor falar, uma voz dizia nos meus ouvidos, se batiza, porque tu achou a igreja, e cuida de tua vida. Cuida da tua vida. Corre. Amém ou não amém? Cuida da tua vida. Então, vocês estão aqui, todos são criaturas de Deus, mas o Senhor quer ter vocês como filho. Como filho. Aí dá todo o tempo para vocês se tornar filho. Não se converteu, não deu tempo, não quis, morreu. Aí, na hora que morreu, aí Deus se afasta, fala, pronto. Eu não posso fazer nada com o espírito e nem com a alma, porque na carne nunca quiseram. E nunca quiseram. Então agora eu tenho que deixar seguir o caminho para o inferno. Aí o diabo agarra. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, leiam. Veja, versículo 19. Como é que diz? Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho. Vivia todo dia dando risada, comendo bem, bebendo bem. Perto da casa dele morava também um mendigo chamado Lázaro, que ficava lá na porta dele, cheio de pereba, né?
E Lázaro desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa dele. Lázaro pedia esmola a ele. E aconteceu que morreu e foi sepultado, é isso? Lázaro morreu uma certa noite e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, porque Lázaro tinha visto a salvação e tinha aceitado. Lázaro viu a salvação e aceitou. E o rico viu a salvação e não aceitou. Aí naquela mesma noite o rico morreu, não foi isso? Aí naquela mesma noite o rico morreu. Lázaro foi levado pelos anjos, por quê? Viu aí? Quer dizer, quando a gente mora aqui na terra, vive aqui na terra, fica uns anjos rodeando a gente não vê, mas fica rodeando. Tem uns anjos que de vez em quando batem na cabeça da gente, não pega aquele carro não, a gente vai, pega, se dá mal. O Uber, às vezes, você chama, o camarada cancelou, você fica xingando. Você sabe o que desgraça ia acontecer? Aquele ali é o anjo que está livrando. O anjo está livrando. Alguma coisa acontece. Aí veja, o texto diz que o anjo levou ele, não foi isso? Mas naquela mesma noite o rico morreu e foi sepultado. Tem anjo levando ele aí? Tem anjo levando ele aí? Não, né? Eu pergunto, todos veem a salvação, mas a salvação só cola em quem aceita. Veja que esse rico aí, ó, foi sepultado no Hades. Hades quer dizer lugar de tormento. O inferno, foi sepultado no inferno. Tem outras bíblias que falam, e foi sepultado no inferno. Agora, quando ele chegou no inferno, lê aí, mano. E no inferno ele levantou os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, veja, ele estava no inferno, e Deus fez ele ver o céu, onde ele podia estar. O inferno é um lugar de memória, de se lembrar. Sabe por que o inferno vai doer tanto? Porque no inferno você vai se lembrar que você falava mal do pastor. Você está ali se lembrando, pastor ensinando você e você falando mal, chamando ele de ladrão. No inferno você vai se lembrar dos hinos que você cantou, das gargalhadas que você dava, das línguas de mentira que você falava. Você vai se lembrar das fofocas que você inventou, das irmãs que você maltratou, dos irmãos. Você vai lembrar de tudo. Por que vai lembrar? Porque no inferno a pessoa não morre, não apaga não, está aí, ó. Ele levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Agora ele fez o quê? Veja o que ele diz. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo dele na água e tocar na ponta da minha língua para me refrescar. Mas vocês lembram o versículo anterior que Lázaro batia na porta dele pedindo esmola? Mas o texto não diz que ele dava. Lázaro batia na porta dele pedindo esmola, mas não diz que ele dava. Não diz que ele dava. Mas agora, quem não deu esmola estava pedindo esmola. Hein? Quem não dava esmola estava pedindo esmola. É forte. Quem andava por cima da carne seca, humilhando os outros, se sentindo melhor do que todo mundo, agora estava humilhado.
dizia: eu nunca vou precisar, eu dessa água não bebo, dessa comida. Agora estava humilhado. Aí, o inferno é um lugar de anseios, de ansiosos e também de memória. O que é que ele fala mais adiante? Além disso, Abraão falou, né? Abraão disse para ele: filho, lembra-te que tudo que tu quisesse, tu tinha. Males, Lázaro só levava pancada. E aí ele está dizendo o seguinte: tu tinha tudo e nunca desse nada a Lázaro para hoje tu poder ter alguma coisa. Lembra-te que tu recebesse todos os bens na tua vida, Lázaro igualmente, males. Quando a palavra diz Lázaro igualmente, está dizendo, ele tinha 5 dedos como tu tem, 2 braços como tu, era um ser humano igual você, mas só recebia males, porque Deus te colocou do lado dele para fazer o bem, e tu nunca fizesse o bem para ele. Agora ele está aqui, e tu em tormento, está escrito aí, tá? Agora ele está aqui, e tu em tormento, porque tu foste testado, e tivesse tempo, e não fizesse nada diante do tempo que tu tivesse. Deus te testou e você não deu ouvido. Você não deu ouvido. Você preferiu deixar o diabo falando na tua mente. Lázaro igualmente males. Agora ele está aqui, e tu em tormento. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar de lá para cá não podem, e nem os daqui passar para lá. Abraão estava dizendo para ele: tu está olhando, tu está vendo aqui, isso é teu pensamento que está te levando aqui, mas não tem mais caminho. Jesus é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a pessoa morre, não tem mais caminho. Depois da morte o caminho acaba. Acabou o caminho. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e ti. A ponte quebrou. Jesus não vai mais agir, já morreu. Agora veja o outro versículo. Ele lembra dos irmãos. Então a pessoa tem memória. Pode falar. E disse ele, e disse o rico, né? Rogo-te, pois, ó Pai, mande Lázaro ir lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos vivos, para que ele dê testemunho, a fim de não vir também para cá. Pai, já que eu não tenho mais jeito, então salva meus 5 irmãos. Aí Abraão perguntou: como? Manda Lázaro ir lá, avisar para eles que o inferno existe. Porque passou o tempo todo dizendo: isso é mentira, isso é idiotice, isso é papo, esse pastor é ladrão, que coisa, que isso, coisa nenhuma. E os irmãos dele, tudo dentro de casa: rapaz, esse negócio de crente. Então ele sabia que os irmãos também eram igual a ele. Então se deu ruim para ele, ia dar ruim para os 5 irmãos. Mas Abraão disse o quê? Quem é Moisés e os profetas? Os pastores. Eles têm uma igreja no bairro deles, na casa deles. Eles têm parente crente, nora. Eles estão sempre rodeados de crente. Onde eles vão, tem um crente chamando para a igreja. Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-no. Aí ele disse: não, pai Abraão, não. Eles são ferrenhos, são incrédulos mesmo. É preciso que se leve, que Lázaro vá lá, porque Lázaro viveu lá. Então se Lázaro voltar e avisar onde eu estou, aí meus irmãos vão se arrepender. Aí Abraão disse: se eles não escutaram, os pastores chamaram de ladrão, vai escutar um fantasma? Eita glória. Vocês não escutam,
Vocês não são capazes de acreditar no bispo Edinaldo Silva, vocês vão acreditar em um fantasma que apareceu ali fora com a Bíblia na mão? Vocês vão correr. Essa irmã já levantou, já sentou, já levantou, já... Irmão, pelo menos se sente e deixa eu terminar o sermão. Se a irmã viajasse e se ia levar tanta, chega para lá das aeromoças, que ela ia ficar toda hora no corredor. E arrumar problema, eu não ia. Deixa quieta, deixa eu terminar. Aqui, ó. Dentro de um sermão desse eu me empolgo tanto, eu vou tão profundo que se eu pudesse eu paralisava todos vocês e dizia: Jesus salva todo mundo. Ah, se vocês entendessem o que eu estou falando. Aí ele chega agora e diz: o senhor está dizendo que não tem mais jeito? Ele disse: é. O único jeito dos teus 5 irmãos se salvar é indo lá naquela igreja que falaram mal. É acreditando naquele pastor que eles não acreditam. Moisés, os profetas. A única saída. Aí é agora que entra o orgulho da gente, Marlete. Entra o orgulho. O camarada fala: eu formei, sou doutor, sou isso, aquilo. Vou lá naquela igreja escutar aquele pastor. Vou nada. Orgulho é o que mata. Fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. O orgulho é o que mata. É, Brasil, o orgulho é o que mata, é ou não é? Coloque a mão no seu coração. Nosso Deus e nosso Pai. Fica aqui na oração. Deixa a oração. Nosso Deus e nosso Pai, abençoa a todos os teus filhos que escutaram esta chamada. Que esta palavra, Senhor, esteja com os teus filhos agora. Que essa chamada, meu Pai, seja do céu, não de mim. Toca nos teus filhos que estão aqui. Liberta os teus filhos aqui. Cura, meu Deus, nossa alma. Está tão gostoso esse culto desde manhã. Esta noite o Senhor me trouxe aqui para abençoar estas pessoas. E abençoa quem está me assistindo em casa. Ó Deus, protege em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Depois desta palavra, tem alguém que quer aceitar Jesus? Se tiver, levanta a mão. Algum desviado, você que está afastado, afastada, e quer entregar a tua vida para Jesus. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas está fora. Se tiver alguém assim, com dúvida, e quer entregar, se levante a sua mão, que a gente vai orar por você agora. E você que está em casa, tem alguém em casa aceitando Jesus também? Se tiver, levante a mão que eu vou orar também. Pai amado, eu oro a todos que escutaram essa voz, que ouviram essa palavra em casa e que estão se entregando agora, estão se convertendo agora. Salve estas vidas, meu Pai. Liberta estas pessoas em o nome de Jesus. Ô gente, diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Ô gente, nós agora vamos terminar acolhendo dízimos e oferta. Esta noite é uma noite missionária e todas as nossas ofertas vai para o campo missionário para sustentar nossos missionários na obra. Amém ou não amém?